Começando mais um Descomplica, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu quero fazer uma análise rápida em duas partes sobre o filme Kardec, disponível no Netflix. Roda a vinheta. Bom, gente, acho que já deu pra perceber que eu sou um grande fã de cinema e sempre que eu puder eu vou trazer análises sobre filmes que estejam relacionados à doutrina espírita. Kardec é uma produção nacional da Conspiração Filmes. O filme se passa em Paris, no século XIX. Logo no início, o então Rivail, como é o nome original de Kardec, está em uma sala de aula com seus alunos, que são crianças, e ali o filme já deixa claro que mesmo antes de todos os estudos espíritas, Kardec já tinha algumas inclinações para a doutrina espírita. Ele fala duas coisas super interessantes para as crianças. Uma é: duvido, logo penso, logo existo, que é uma citação de René Descartes. E a segunda coisa que ele fala para as crianças é: o que importa no mundo não é o que vemos. Então ali é o começo da história de Rivail. Dentro do filme, né? A história de vida dele já é super rica antes disso. Mesmo sem a abordagem dos estudos espíritas nesse momento do filme, já fica claro a inclinação e como Rivail pensava o mundo. Durante essa aula que ele estava dando para as crianças, ele é interrompido por um padre que chega para fazer a catequese obrigatória, que era uma exigência do governo francês na época. Fica claro que Rivail fica extremamente incomodado com essa interrupção e logo em seguida, assim que acaba a aula, ele procura o diretor da escola para criticar essas atitudes e perguntar se não tinha nada para ser feito para impedir que isso acontecesse. E aí nisso ele fala mais uma coisa super interessante que tem tudo a ver com a nossa doutrina. Ele diz que a fé não pode ser imposta para ninguém, muito menos para crianças. E aí toda essa questão sobre a catequese obrigatória nas escolas e a liberdade é na verdade a apresentação do grande conflito que vai seguir pelo filme inteiro. No universo dos roteiros de cinema, o primeiro quarto de um filme, ele serve para apresentar os personagens e o conflito que vai ditar o ritmo daquele filme para frente. E aí, além de Rivail, o filme apresenta dois personagens super importantes. Um deles é o padre que interrompe a aula para fazer a catequese obrigatória, que na verdade esse padre tem o papel de representar a igreja naquele contexto. E o outro personagem é o diretor da escola, que representa os interesses do imperador. O que na cabeça de Rivail não fazia sentido, porque pouco antes, uma ou duas gerações antes deles, o país havia passado por uma revolução e o lema dessa revolução era liberdade, igualdade e fraternidade. E aí ele pergunta: cadê a liberdade nisso? Logo em seguida, o filme apresenta o fenômeno das mesas girantes, que já estava rolando ali entre a burguesia parisiense na época, e também apresenta o ceticismo de Rivail. Ele não acredita naquilo, ele não quer saber daquilo, ele é convidado por amigos para participar de sessões e conhecer como é que funcionam as mesas girantes, etc. Mas ele não se interessa, ele acha bobagem, ele quer saber só de ciência, ele fala que mesas são de matéria, não tem inteligência própria, então não adianta. E aí você tem o papel da esposa, a Gabi, que ela faz um papel de antagonista sobre o ceticismo. Ela tem uma visão um pouco mais romântica e poética sobre a vida. Além disso, o fenômeno das mesas girantes era usado em alguns lugares quase como um espetáculo, banalizando a importância daquilo. E isso deixou Rivail ainda mais cético sobre aquele fenômeno. Nesse momento, o filme mostra que Rivail recebeu inúmeros convites para participar de sessões e não aceitava, mas em uma delas ele acabou aceitando e foi. E nessa sessão, o plano espiritual deixou uma mensagem para ele que nenhuma pessoa encarnada poderia deixar. E aí que ele começa a abrir o olho e fala: bom, tem alguma coisa interessante nesse negócio de mesas girantes e de mensagens do plano espiritual. É inclusive nessa sessão que um espírito revela para ele o nome dele em alguma encarnação anterior, que seria Allan Kardec. Uma coisa fica marcada na cabeça dele, que é: bom, será que esses espíritos têm resposta para tudo? E se eles têm resposta para tudo, será que eles têm resposta para a desigualdade de condição entre as pessoas? O que posteriormente a gente consegue enxergar hoje já como a lei da reencarnação. Na sequência do filme, ele mostra o primeiro contato de Allan Kardec com a psicografia. E mais uma vez ele fica extremamente cético e vai atrás de todos os recursos possíveis para desmascarar aquilo. Só que na verdade ele passa a ter cada vez mais motivos para acreditar do que para duvidar. Um desses motivos é que as médiuns que escrevem as mensagens são duas crianças. E isso embaralha a cabeça dele e deixa ele super confuso. E com isso fica claro que o plano espiritual tem uma missão muito clara, que é convencer Rivail
da existência da vida após a morte. É nesse momento que tudo muda. Ivail deixa de duvidar de tudo aquilo e passa a buscar métodos científicos para estudar aquilo, já acreditando que tudo isso é verdade. Só que nem tudo são flores, né, pessoal? Ele percebe que ele não vai ter muito apoio, nem de alguns encarnados, nem de alguns desencanados. Mas o seu ceticismo caindo por terra era o que precisava. Era a abertura que o plano espiritual precisava para que em 11 anos os estudos sobre a doutrina espírita dariam seus melhores e mais importantes passos. O método científico que ele usa para conversar com os espíritos através de diversos médiums é o que faz nascer o Livro dos Espíritos. E junto com o Livro dos Espíritos nasce o uso oficial do nome Allan Kardec. Gente, no universo dos roteiros, é na metade do filme que o protagonista precisa decidir se ele vai seguir o seu coração ou se ele vai desistir daquela missão que foi apresentada no conflito da história. E é por isso que eu sabia que a partir da metade do filme, Ivail deixaria de ser Ivail e se tornaria Allan Kardec. E agora a continuação da história fica para parte 2. Na semana que vem vocês podem acompanhar. Lembrando que isso é o Descomplica, aqui não tem dono da verdade. Eu sempre trago aqui assuntos pra gente debater, conversar, e a participação de vocês é muito especial, é muito importante para nós. Até quarta-feira que vem.